Mas afinal, o cuidador de idoso, ele pode deixar o plantão, abandonar o assistido e resolver o problema dele? Ou de repente aconteceu um problema no próprio plantão, ele não aguentou continuar lá? Ou ele tem que continuar aquele serviço até o final e honrar com o que ficou combinado? O vídeo de hoje é para a gente esclarecer essa dúvida, que é sim uma dúvida de muitos cuidadores profissionais e uma dúvida também de familiares que contratam esse tipo de serviço. E antes da gente entrar no tema, eu já queria pedir para vocês, se você gosta de conteúdo sobre longevidade, mercado de cuidadores de idosos, empreendedorismo e tantos outros temas ligados ao mercado 50 mais, por favor, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e já deixa seu like aqui no vídeo. Quem nunca teve aquela vontadezinha de largar tudo, jogar tudo pro alto e ir embora do trabalho, não é mesmo? Seja no escritório, seja em qualquer ambiente, independente de onde você trabalha, independente do que você faça. É natural que a gente passe por momentos complexos de desafio, de estresse, de pressão. E a vontade que dá, literalmente, às vezes, é pegar e jogar tudo pro alto. Fugir. Eu vou viajar, vou pra praia, vou me enfiar no meio do mato, sei lá, e ninguém vai me achar. Essa é a vontade que dá. Mas o ponto é, entre a vontade de fazer isso e de fato você fazer, existe um abismo. Existe uma distância muito longa que você precisa percorrer. Você pondera prós e contras, você vai analisar todo o cenário, você vai ver quais vão ser as implicações, as consequências, e talvez você não tome aquela decisão. O ser humano tende a buscar a sensatez em momentos como esse, de impasse. E se você caiu nesse vídeo é porque você está com essa dúvida. Vamos lá. O profissional cuidador de idoso ele tem uma obrigação e um compromisso com a outra vida. Imagina se você é um enfermeiro. Imagina que você é o único enfermeiro de uma determinada clínica, um hospital, etc. Você está lá, atendendo. E aí você tem, sei lá, 5 pacientes que estão lá com catéter no braço, fazendo uma série de procedimentos, e você sai de um, vai para o outro, e vai para o outro, e você é o único. Se você sai e resolve abandonar porque ficou irritado com alguma coisa que foi dito, porque não concorda com alguma coisa que aconteceu, ou que algum familiar disse para você, e você pega e fala assim, quer saber? Eu vou embora. Vou para casa. Não sou obrigado a passar por isso. Não sou obrigado a ficar ouvindo desaforo. Será que seria correto esse enfermeiro largar tudo, largar essas pessoas que dependem daquele serviço, porque simplesmente ela se sentiu ofendida, porque ela não gostou de alguma coisa? O mesmo vale para o cuidador, o mesmo vale para tantas outras profissões em que existe uma relação de dependência e normalmente essa relação de dependência está atrelada a alguém que está fragilizado. E aí a gente tem pacientes, pessoas idosas, crianças, pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade, seja por qual motivo for. Se uma família chegou ao ponto de precisar contratar cuidadores para acompanhar um determinado idoso, porque ele está acamado, porque ele tem uma doença neurodegenerativa, porque, enfim, não importa o problema, mas ele precisou contratar cuidadores. Aquela pessoa já tem uma limitação. Seja uma limitação neurológica, uma limitação de mobilidade, ela já não está mais conseguindo exercer as funções básicas das atividades de vida diária que antes ela estaria conseguindo desenvolver. Então existe uma relação de dependência. Quando um profissional ele se compromete a cumprir uma determinada carga horária num determinado dia, que abarque um atendimento que contemple algumas atividades durante aquele X período de tempo, ele precisa concluir o combinado. Senão ele está tendo, senão o que está acontecendo ali é uma quebra de combinado. Ele não está honrando com o combinado dele. Rafael, isso vale para qualquer situação? Olha, o que seria razoável de um cuidador pegar e abandonar o plantão? Se ele tivesse sob risco de agressão, risco de violência física, né? Então tá na casa, tá tendo uma briga e pode ser ferido, alguma coisa nesse sentido, cara, ele não vai continuar, ele vai preservar a integridade física dele e ele vai sair daquele ambiente. Ponto. Agora, fiquei chateado com algo que me disseram, entrei numa discussão com um contratante, tem um filho que mora na casa, ele falou alguma coisa que eu não gostei, e aí eu respondi, ficou um clima ruim e decidi ir embora. Gente, é sério que vocês estão abandonando o plantão por isso? É sério isso? E a pessoa assistida e o idoso, você não pensa não? Que essa pessoa depende de você? Isso raramente acontece na Vivaz Cuidadores. Raramente, mas eventualmente pode acontecer. Inclusive o motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje é porque recentemente isso aconteceu.
E uma orientação que eu dou aqui para os cuidadores que trabalham em parceria com agências. Mantenha uma relação de comunicação transparente e próxima com as agências. Porque vamos lá, Rafa, beleza. Eu não posso abandonar o plantão. Tem alguém que depende de mim, eu preciso ser forte o suficiente para aguentar aquela situação. Você não precisa aguentar para sempre, tá? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Você tem todo o direito do mundo de ter os seus limites, de não gostar de algo que foi dito, de alguma conduta que está sendo adotada ali naquele espaço, inclusive não querer mais voltar lá. Isso faz parte. É um direito seu. Você fala assim, bom, vou concluir meu plantão de hoje, mas eu não volto mais aqui. Beleza. Show de bola, ninguém vai te obrigar. Você tá certa. As pessoas têm limite. É que nem um namoro, chega um ponto que você não aguenta mais lá o seu namorado, sua namorada, e você fala assim, cara, cheguei no meu limite. Vou dar um basta nisso, não quero mais. Mas, velho, você tem um compromisso ali. Você tem um plantão em curso. Quando aquele plantão terminar, quando aquela sua obrigação terminar, daquela data, você for para casa, você pega suas coisas e fala, olha, obrigado pela oportunidade. Aconteceram algumas coisas aqui hoje que me fizeram chegar no limite, eu não volto mais, mas eu queria te agradecer por tudo e conta comigo para outras situações, mas aqui eu não volto mais. Acabou. Acabou. E vamos supor então que você não consiga nem sequer terminar o seu plantão. Então você tem parceria com a agência de cuidadores, você não consegue terminar o seu plantão porque você está muito incomodado com o que aconteceu e você quer sair de lá o mais rápido possível. Tá? Ou tem alguém na sua família que precisa de alguma ajuda, aconteceu algum problema na sua casa, você precisa sair correndo para resolver. Você precisa acionar a agência para a agência te ajudar a organizar a parte gerencial, a estrutura daquilo ali, para que o assistido não fique desamparado. Então, poxa, aciona a sua supervisora, conversa com ela. Olha, aconteceu esse problema assim, 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 eu preciso de uma ajuda, eu preciso entender se eu preciso de alguma cobertura, uma folguista, uma coringa, alguém que venha aqui me render, porque eu preciso ir embora o mais rápido possível. Movimenta isso, combina, conversa, vê o que é possível ser feito. Qual que é a solução que vocês têm para esse caso? E com certeza, se for possível acionar alguém, se tiver essa possibilidade na sua agência, essa agência vai trabalhar para que isso aconteça. E aí você vai conseguir sair de lá mais cedo e poder resolver suas coisas ou tocar sua vida. Mas não abandone plantão. Nunca abandone plantão. A não ser que você esteja sobre ameaça, risco eminente de sofrer alguma agressão, alguma violência nesse sentido. Agora, desentendimento, fofoca, briga, discussão, no sentido de você falar palavras e ouvir coisas ali que não te agradaram, respira fundo, pratique mais a resiliência. Resiliência é uma habilidade que precisa ser praticada, treinada. As pessoas estão muito imediatistas, muito explosivas. Calma, respira. Coloque os seus limites. Tenha uma boa relação de diálogo. Se você não está conseguindo estabelecer um diálogo, corta a conversa. Fala, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu continuar meu trabalho, eu vou terminar meu plantão. Eu só quero poder terminar meu trabalho, depois a gente conversa sobre isso com calma. Agora não é o momento. Insistiu, aciona a contratante, aciona a agência envolvida, mas não fica sozinha remoendo aquilo ali, tomando atitudes intempestivas. Pensa melhor. Quando a gente respira, a gente interioriza e pensa melhor. Queria deixar essa dica aqui para vocês. É muito importante que vocês entendam que a partir do momento que vocês tomaram uma decisão, vou ser cuidadora, vou cuidar de alguém que precisa de cuidados, vou cuidar de idosos, eu preciso que você entenda o grau de compromisso e responsabilidade que você carrega. E se você não está preparada para assumir essa responsa, tudo bem, mas faz outra coisa, cara, não faz isso. Vai fazer outra, vai assumir, vai pegar outra profissão, vai fazer seguir outra carreira. Não tem problema. Mas se você resolveu ser cuidadora, entenda que existem prós e contras, existem momentos de dificuldade que você vai precisar ser resiliente e superar. Você vai enfrentar preconceito, você vai enfrentar hábitos diferentes, culturas diferentes em casas diferentes, e você precisa ser adaptável, flexível, resiliente. O cuidador precisa entender sobre as relações interpessoais e como lidar com cada uma dessas adversidades. Porque senão, se você não souber lidar com isso, meu amigo, você não vai parar em lugar nenhum, porque cada lugar tem suas peculiaridades. Se você está num dia difícil, que você sabe que você está tendenciosa a responder coisa atravessada, que vai dar merda, cara, nem vai trabalhar. E se você for trabalhar, e na hora de estourar uma discussão, uma coisa,
respira fundo e fala, vamos fazer o seguinte, depois a gente fala sobre isso, hoje eu não estou num dia legal, eu não quero falar besteira, tá? Eu quero que a gente mantenha o respeito, acho que é importante. Eu entendi que você não gostou disso, depois a gente vai alinhar isso melhor. Cara, maturidade, bom senso, isso é muito importante. E óbvio que se uma situação dessa acontece, a gente não vai cobrar o plantão do cliente, né? Assim como a gente também não vai pagar para aquele cuidador que deixou o furo e que foi embora. Quem abandonou o plantão vai ficar sem receber e o cuidador e o cliente não vai ser penalizado por isso, também a gente não vai cobrar dele. E a gente vai tentar solucionar isso acolhendo as necessidades de cada um. Eu respeito e entendo o que você está passando, cuidador. Eu sei que é difícil, eu sei que tem horas que a gente escuta coisa que a gente não gostaria. E eu, na minha vida profissional, liderando empresa, treinando pessoas, lidando com clientes, etc., fornecedores, eu tenho que respirar fundo em muitos momentos. Eu já ouvi muito desaforo. Mas os limites foram colocados e os contratos foram honrados. Eu já encerrei contrato com vários clientes por não concordar com algo que eles me disseram ou com uma forma, uma visão que eles tinham. Eu já encerrei contrato com cliente várias vezes. Não foi uma nem duas, não, foram várias vezes. Porque eram pessoas completamente desalinhadas com aquilo que a gente acreditava e não estavam honrando com o combinado. Ou falaram alguma coisa que, cara, eu não concordo, eu não vou aceitar isso daqui. Mas eu não deixei de honrar com os compromissos. Eu não peguei e falei assim, quer saber, a partir de hoje então não tem mais plantão. Você falou isso, eu não gostei, então estou suspendendo o plantão a partir de hoje e não tem mais nada. Acabou. Nunca fiz isso. E nunca vou fazer, porque eu preciso ser profissional. Então eu vou honrar o contrato. São X dias de antecedência que a gente precisa comunicar o aviso prévio para encerrar o contrato. Eu vou comunicar a partir daquela data, vou cumprir o aviso prévio e a gente não vai mais atender depois, acabou. Mas eu vou honrar o combinado. Cuidador, você tem um combinado. Cumprir aquelas 12 horas, cumprir aquelas 8 horas hoje, cumprir aqueles 24 horas hoje, o combinado do dia. Honrou com esse combinado, foi para casa, acabou o expediente, se você quiser você não volta mais, é só deixar avisado depois, mas aquele combinado do dia você precisa honrar. É o seu compromisso profissional e aquele idoso, aquela idosa dependem de você. Se coloque no lugar dessa pessoa que depende de você. Imagina a pessoa que está cuidando de você indo embora pela porta e fala assim, não volto mais. Beleza, e aí? Eu fico aqui como? Se você não tem empatia de se colocar no lugar dessa pessoa e entender que de fato você errou ao abandonar aquele plantão, de fato você está na profissão errada e precisa repensar não só a sua carreira, mas a sua vida e os seus valores. A conversa de hoje é dura, mas aqueles profissionais que têm esse entendimento, eles com certeza vão ser muito mais respeitados e valorizados no mercado do que aqueles profissionais que eventualmente ainda vão querer discutir isso e argumentar de que de fato é válido abandonar o plantão, vai. Se você pensa assim, muda de área. É melhor para você e os idosos também agradecem.